Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talking, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E hoje nós iremos novamente seguir uma das, como é que eu posso dizer? Uma das indicações, não, uma das ajudas, né? Eu acho que essa seria a palavra melhor. Uma das ajudas que foram nos dadas lá com indicações, com ideias, né, de vídeos. E nós iremos falar hoje sobre a música Esperando na Janela do Cogumelo Plutão, eu acho que esse é o nome da banda, tá? Então nós vamos falar sobre Deus a partir dessa música e nós vamos falar disso logo após a vinheta, então fica comigo aqui até o final, paciência e bora, vamos falar de Deus. Bom, como a gente falou no início, vamos falar sobre Deus a partir dessa música, Esperando na Janela, foi uma das ideias colocadas lá no início, aliás, no início não, naquele vídeo lá de pedido de ajuda, né? Graças a Deus vocês têm ajudado bastante, mas olha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, mande para quantas pessoas você achar que precisam começar a perceber Deus a partir de todas as coisas. E essa música que a gente vai tratar hoje, que é a música Esperando na Janela, da banda Cogumelo Plutão, eu tenho que lembrar desse nome, né? Cogumelo Plutão, o nome da música é Esperando na Janela. E essa indicação, né, essa ideia foi dada pela minha esposa. Um beijo para minha esposa, obrigado pela sugestão. E eu quero falar, antes de mais nada, eu não vou falar muito sobre a banda, não vou falar nem tanto sobre a música em si, apenas eu quero tentar analisar a letra dessa música e ver que não apenas ela tem elementos ali cristãos, da fé cristã, como ela também tem alguns versículos que falam mais ou menos aquilo que a letra da música está falando. Então, antes da gente partir para isso, né, de fato, de verdade, eu quero falar que essa música, a gente durante muito tempo achou que ele pudesse estar escrevendo ou ter escrito, né, a música para uma pessoa, para uma jovem, uma garota, algo do tipo, mas recentemente ele falou sobre isso e ele falou que de fato essa música foi uma música escrita com esse pensamento mesmo cristão, com essa fé cristã. Então ele falou que escreveu mesmo nesse sentido. E eu quero, juntamente com vocês, falar sobre a letra, né? Não vou pegar todas as partes da letra, só algumas frases da letra, mas quase todas as frases, mas não todas, né? Algumas eu não vou comentar, apenas algumas, mas é uma boa parte. E o seguinte, infelizmente, por conta de direitos autorais, eu não vou poder passar a música aqui, mas eu vou mostrar para vocês na tela. Vai estar aparecendo aí para vocês a parte da letra, e aqui eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu vou precisar estar, né, me movimentando, me mexendo aqui, né, para poder parar, quando precisar parar, para poder fazer os comentários, tá certo? Então, vamos lá. Como eu disse, não vai ter a música, tá? Só a letra vai estar passando aí para vocês. Então, ele começa aqui dizendo a seguinte frase, vamos lá: quando me perdi, você apareceu. Pronto, e aqui eu já quero fazer ou tecer os primeiros comentários aqui dessa frase, né? Quando me perdi, você apareceu. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito. E quando Jesus diz isso, né, muita gente interpreta dizendo que, olha, Jesus está falando dos pobres financeiramente. Não é nada disso. Jesus está falando daqueles que são necessitados de espírito ou que reconhecem que são necessitados, que reconhecem que são pobres de espírito, porque na verdade todo ser humano ele é pobre de espírito.
Porém, nem todos reconhecem essa pobreza. E aí a letra da música, eu vou colocar aqui de novo para vocês verem, ele diz exatamente isso. Quando eu me perdi, calma aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu me perdi, aí ele vai dizer, você apareceu. Então, quando eu reconheci, de fato, quando eu percebi de fato que eu estava perdido, foi exatamente nesse momento que ele apareceu para mim. Nós só conseguimos de fato enxergar Jesus como sendo o único caminho quando nós reconhecemos de fato e de verdade que a gente está perdido. Então ele está dizendo, quando eu me perdi, quando eu estava perdido, quando eu reconheci que eu estava perdido, quando eu percebi que estava perdido, foi exatamente nesse momento que Jesus apareceu, né? Enquanto ele não percebeu a sua perdição, digamos assim, enquanto ele não percebeu que estava de fato perdido, de maneira nenhuma ele conseguiu ver Jesus, né? De maneira nenhuma Jesus apareceu para ele, mas não no sentido de que ele apareceu, no sentido de que ele percebeu que ele estava ali. Enquanto ele não percebeu a sua perdição, né? Ele não conseguiu perceber que Jesus estava logo ali. Continuando aqui, eu acho que a próxima frase a gente não vai falar sobre ela, mas vamos lá. Quando eu me perdi, você me apareceu, me fazendo rir e do que aconteceu, né? E aí ele está falando provavelmente da vida dele anterior, né? Que quando Jesus apareceu na vida dele, ele passou a sorrir de tudo aquilo que ele já tinha vivido, né? Aquilo passou a ser apenas uma história hilária contada, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá, continuando aqui. Aí ele, de medo, olhei, tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora estou melhor, né? E aí ele vai terminar essa frase. Aí, essa é a outra frase que a gente vai comentar aqui. Ele diz, você é a escada da minha subida. E aqui também eu quero tecer alguns comentários, né? Porque é o seguinte, ele está dizendo, você é a escada da minha vida, então só tem uma maneira de subir, né? Só há uma forma de subir, e no caso seria a escada. Em outras palavras, né, Jesus fala um versículo bem parecido, não exatamente parecido, mas que dá uma ideia tanto de subida como de a única maneira de subir. Quando ele diz que, em João 14,6, que ele é o caminho, né? O único caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Então, ele é o único, ele não é ele é o único caminho. Então, quando ele diz aqui, né, você é a escada da minha vida, né? Jesus disse que Jesus é o único caminho. Então, não há outra maneira de ir a Deus a não ser através de Jesus. O versículo todo, né, de João 14,6 é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele fala aqui, você é a escada da minha vida, então não há outra maneira de subir, né? A única maneira de subir é através de Jesus, porque ele é o caminho, né? Ou o único caminho que leva para Deus. Então, continuando aqui, vamos lá para a próxima frase que ele vai dizer: você é a escada da minha vida. Aí ele diz, você é o amor da minha vida. E Paulo vai falar muito sobre essa questão do amor em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre esse amor, né? E eu não vou tecer tantos comentários sobre isso, mas eu só quero mostrar que tem um versículo que fala sobre o amor, né? Jesus sendo esse amor, ou esse amor como o dom supremo, como Paulo vai falar lá em Coríntios capítulo 13. E aí ele continua, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer. Obviamente, né, se a gente amanhece, se a gente acorda, tudo é dádiva de Deus, né? Quando nós abrimos os olhos, isso é uma dádiva do próprio Deus, isso só acontece por causa do Criador, por causa de Jesus.
Você abre de olhos no amanhecer, deixa eu ver se tá na tela correta. Aí ele diz essa frase, que é outra frase que a gente vai tecer comentários aqui. Ele diz: verdade que me leva a viver. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo nos descreve em Efésios capítulo 2 como pessoas que estavam mortas. Deixa eu botar aqui a outra tela. Paulo nos descreve em Efésios capítulo 2 como pessoas que estavam mortas. Então, Jesus é essa verdade que me faz viver, como ele diz aqui, né? Verdade que me leva a viver. Então, se ele é a verdade que liberta, liberta de quê? Liberta do pecado e liberta da própria morte. Então, Jesus é essa verdade que me leva a viver. E aqui eu preciso fazer um adendo, porque hoje, né, nessa pós-modernidade, onde as pessoas dizem que cada um tem a sua verdade e que não existe absolutos, o que é uma tremenda mentira, porque não pode haver várias verdades. E por que não pode haver várias verdades? Pelo mesmo motivo que não existe pessoas exatamente iguais. Como assim? Explica melhor. Explico. Todo ser humano é único. Você não tem ninguém, nem gêmeos, que sejam exatamente iguais. Isso não é possível. Então, cada ser humano é um indivíduo, ele é único. E é exatamente por essa razão que não pode haver mais de uma verdade. Por quê? Porque a verdade é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ela é única. Jesus é essa verdade. Como ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho e sou a verdade. Não existe outra verdade, porque não existe outra pessoa como Jesus. Ele é a única verdade. E aí aqui ele diz que ele é a verdade que me leva a viver. Então não existe uma outra verdade, porque não existe um outro Jesus, e essa verdade que é Jesus me liberta da morte. Então ela me leva a viver. Então, continuando aqui na letra da música, né? Tenha paciência, tá? Fique comigo, não saia daí não. Então, vamos lá. Verdade que me leva a viver. Aí ele diz: você é a espera na janela. O que isso significa? Significa dizer que ele não apenas é o caminho, não apenas é a verdade, né? Ele não apenas é o caminho, ou seja, ele não é apenas a escada, ele não é apenas a verdade que liberta, ele é tudo isso, mas ele também é a esperança. Então, você é a espera na janela, você é aquela esperança de alguém que está na janela esperando por alguém que vai voltar. Então ele é essa esperança de alguém que espera pela volta de outra pessoa na janela, porque ele mesmo declarou que iria voltar. Então o cristão, ele tem essa esperança em Cristo Jesus, sobre a espera dele, a espera dessa volta dele, que vai não apenas voltar, mas juntamente com a sua volta, dar àqueles que são seus servos, seus discípulos, seus seguidores, aquilo que ele prometeu, que é a vida eterna. E falando nisso, né, essa esperança verdadeira, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele fala que a viva esperança está na ressurreição de Jesus. Ou seja, o fato de Jesus ter ressuscitado é o que nos dá esperança de que nós iremos viver para sempre, que a morte não nos segurará. A morte, ela não irá nos amedrontar mais, porque temos a convicção, por causa da ressurreição, que iremos ressuscitar juntamente com ele. Então, você é essa esperança, essa espera na janela. Jesus é a esperança, né, como alguém que espera na janela. E, obviamente, aqui, né, eu deveria ter falado isso no início, mas eu estou trazendo aquilo que seria a minha interpretação, digamos assim, das palavras que ele está falando aqui, tá? Mas vamos continuar. Ele diz: você a espera na janela.
A ave que vem de longe tão bela, né? Não vou comentar sobre esse trecho, vou comentar sobre outro trecho mais na frente. Aí ele diz: você é a tradução do que é o amor. Em 1 João 4,8 diz que Deus é o amor, né? Deus não apenas ama, ele é o próprio amor. A essência de Deus é o amor, né? Essencialmente, tá? Naquilo que ele é, ele não pode ter variação disso. Ele não tem um momento na vida de Deus que ele não seja o amor. E o amor emana de Deus, ele vem de Deus, né? Esse é o sentido aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem, você é a tradução do que é o amor. É como se você fosse traduzir a palavra amor para qualquer idioma que fosse, e a tradução dessa palavra amor fosse Jesus, fosse Deus, né? Ele é a tradução, o significado do que é o amor. Então, olhando para Jesus, né, toda a sua entrega, todo o seu sacrifício na cruz, tudo isso traz um significado do que é o amor. Você morrer não somente por aqueles que te amam, não por aqueles que são teus amigos, mas morrer até por aqueles que te ultrajaram, que falaram mal, que te mandaram para ser crucificado, que esse foi o caso de Jesus, né? Ele morreu por todos. Então, nesse sentido, Jesus é a tradução do que é o amor, é o significado real do que é o amor. Continuando aqui, você é a tradução do que é o amor. Aí ele vai dizer o seguinte: a dor saiu e foi você quem me curou. Isaías 53, versículos 4 e 5, né, vai falar que as nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre ele, e ele levou sobre si tudo isso. Aí diz: pelas suas pisaduras fomos sarados, né? O seu sacrifício na cruz nos sarou de todas as feridas. Mas ele não está falando de algo físico, ele está falando de algo muito mais profundo. Ele nos curou, nos sarou de algo, de uma ferida, de uma doença muito mais mortal do que qualquer doença física. Ele está falando do pecado. O pecado que traz a angústia ao nosso coração. E aí ele diz que, olha só, a dor saiu e foi você quem me curou. Então Jesus na cruz, ele sara a nossa dor, não física, mas a nossa dor espiritual, que causa em nós todos os tipos de problemas, sejam eles mentais, e se essa dor angustiante, essa dor na alma não for sarada, ela traz não apenas problemas espirituais, mas problemas mentais e até físicos também, né? A própria palavra diz que um espírito abatido seca até os ossos. Então tudo isso pode ser consequências de uma alma ferida, né? Agora, não significa dizer que a gente tendo a nossa alma sarada por Cristo, a gente não vai ficar doente fisicamente. Não significa isso. Só significa que aquilo que nós tínhamos de mais doente em nós, que era a nossa alma, Ele nos curou. Ele nos sarou. Essa dor na alma que o ser humano, todo ser humano sente, ela só pode ser curada por Jesus. E ele diz: a dor saiu, essa angústia, essas incertezas, né? Essa falta de esperança, essa desesperança, ela foi tirada, né? Ela foi sarada, e foi ele quem curou. Isso é maravilhoso, é fantástico. A dor saiu, foi você quem me curou. E aí ele vai continuar, né? Deixa eu ver o que ele vai falar agora. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. Eu quero pegar essa parte do vi que algo em mim mudou, né? Obviamente ele diz que quando o mal partiu, mas ele diz o seguinte: vi que algo em mim mudou. Aí ele diz: vi que algo em mim mudou no momento que quis você perto de mim. É isso?
Isso, ficar junto de ti. Vi que algo em mim mudou. Vamos voltar aqui. No momento em que quis ficar junto de ti. Então, olha só que fantástico que ele está dizendo aqui. Que no momento que ele quis ficar junto de Deus, junto de Jesus, ele percebeu que algo nele mudou. E isso se deu porque quando ele chega próximo de Jesus, o mal é tirado, né? O mal sai, aquele pecado é tirado, a vida, o coração é transformado, e aí há um desejo. Eu quis ficar junto de ti quando esse mal foi tirado, né? Então Jesus, ele entra, ele sara, o mal sai, e o desejo que antes não existia de estar junto com ele passa a existir. E aí automaticamente, ao desejar e a ficar perto dele, ele ficando perto de nós, naturalmente vem a mudança, né? Vi que algo em mim mudou quando desejei ficar junto de ti. Isso é fantástico, né? É muito legal. Aí ele vai continuar, e eu acho que ele vai, deixa eu ver, agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. E esse é uma coisa maravilhosa, né? Agora, calma. E agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. E isso aqui eu quero comentar aqui o seguinte: nós, seres humanos, buscamos muito a felicidade. E isso não é algo ruim, tá? Deus nos criou dessa maneira, né? Deus nos criou para buscarmos as coisas boas, aquilo que realmente nos deixa feliz. O problema não está em buscarmos a felicidade. O problema está em que nós buscamos a felicidade. E aí nós somos muitas vezes enganados por esse mundo e achamos que só estaremos felizes quando tivermos bastante dinheiro, ou quando a nossa saúde estiver 100%, ou quando todos os nossos desejos e prazeres estiverem saciados, né? E é por isso que o ser humano, ele busca saciar esses desejos, porque ele acha que saciando todos esses desejos ele vai ser feliz. E o máximo que ele vai conseguir ter são momentos de diversão, mas nunca de felicidade. Por isso não é muito incomum, né? Não é muito raro, pelo contrário, é muito comum a gente encontrar pessoas que depois de uma noitada, algo do tipo, elas se deparam com elas mesmas e sentem um vazio tremendo dentro delas, porque naquele momento elas estão se divertindo, mas quando elas param e elas veem que nada daquilo conseguiu suprir aquilo que elas estavam buscando, que é a felicidade, e aí eles se veem vazios, né? Eles se veem pessoas que é como alguém que usa droga, cuja adrenalina foi lá em cima no momento do êxtase, ele da droga, mas aí quando passa o efeito, ele cai assim de uma maneira como se estivesse caindo de uma montanha, né? Então as sensações, as buscas por prazeres, né, eles são momentâneos, e as pessoas acham que são essas coisas que fazem elas felizes, quando na verdade, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Olha só, ele diz: agora sou feliz, vamos lá, pois lhe tenho bem aqui. A verdadeira felicidade, ela não está nessas coisas que eu descrevi. A verdadeira felicidade está em ter Jesus presente bem aqui conosco. É nisso que consiste a verdadeira felicidade. Por isso que eu disse que o problema não está em buscar a felicidade, o problema é em que nós estamos buscando a felicidade. Se nós buscamos a felicidade e buscamos ela em Jesus, tudo está em perfeita ordem, porque não pode haver felicidade fora dele. A nossa única e verdadeira felicidade só pode ser alcançada em Jesus, o nosso Senhor. Aí ele continua, vamos lá, para o final, né? Calma, paciência, já estamos no fim. Não, eu acho que essa aqui já era o final, deixa eu ver. Algo mais... É o final.
É o final. Porque aqui ele vai repetir toda a música de novo, né? Ele só vai realmente repetir tudo que ele já tinha falado. Então, esse foi o vídeo, né? Espero que você tenha gostado de perceber Deus aqui nessa música do... Deixa eu olhar aqui porque eu esqueço o nome. A música Esperando na Janela, da banda Cogumelo Cristão. Errou! Esperando na Janela, do Cogumelo Cristão. Aqui porque eu esqueço o nome da banda Cogumelo Plutão. Eu tenho que lembrar desse nome, né? Cogumelo Plutão, o nome da música é Esperando na Janela. Então, compartilhe para mais pessoas, nos ajude, deixe seus comentários aí, bote aqui embaixo em outro trecho dessa música que você também consegue perceber Deus. Se você conseguiu ver outras coisas na música também, além dessas que eu falei, deixe o teu comentário aqui embaixo, tá certo? E comente também sobre mais ideias de vídeo, tá? Vai nos ajudar bastante. Compartilhe, porque o YouTube vai mostrar, vai entender que esse vídeo é relevante, não apenas para você, mas também para outras pessoas. E faça tudo que você tem que fazer, que você sabe que você tem que fazer: curtir, compartilhar, ativar o sininho, tudo isso aí, tá certo? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Vamos continuar falando sobre Deus. Até a próxima.